Graça e paz, queridos irmãos. Essa é a leitura do livro Jejum das Causas Impossíveis. Hoje é o 8º dia. O tema é o poder da palavra de Deus nas causas impossíveis. Em Hebreus 4:12 lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra viva significa que é plena e dinâmica, algo que está em constante ação e transformação. Este versículo nos revela a capacidade única da palavra de Deus para transformar e operar milagres em situações que parecem sem solução. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de textos escritos. Ela é viva e poderosa porque é a revelação direta do próprio Deus. Quando falamos que a palavra de Deus é eficaz, estamos dizendo que ela tem o poder de realizar o que foi declarada para fazer. Isaías 55:11 nos lembra que a palavra de Deus não volta vazia, mas realiza aquilo para qual foi enviada. Isso significa que, independentemente das circunstâncias, a palavra tem o poder de mudar realidades. Um exemplo claro do poder da palavra de Deus é a criação do universo. Em Gênesis 1, Deus fala e as coisas são criadas. Ele diz: haja luz e houve luz. A criação veio à existência pela palavra de Deus. E essa mesma palavra continua a sustentar todas as coisas. O poder criativo da palavra de Deus é inigualável, e isso nos dá confiança de que, se Ele pode criar o universo com Sua palavra, Ele certamente pode transformar qualquer circunstância impossível que enfrentamos. Além de seu poder criativo, a palavra de Deus também tem poder de cura e restauração. Em Mateus 8:8, o centurião disse a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. A fé do centurião estava na certeza de que a palavra de Jesus tinha o poder de curar à distância, sem que Jesus precisasse estar fisicamente presente. Este é um exemplo prático do poder transformador da palavra de Deus. Quando ele fala, as coisas mudam, sejam elas visíveis ou invisíveis, físicas ou espirituais. A palavra de Deus também é uma arma espiritual poderosa. Efésios 6,17 nos instrui a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra espada aqui no grego, machaira, refere-se a uma arma de corte afiada usada para defesa e ataque. Isso significa que em tempos de batalha espiritual, a palavra de Deus é nossa principal arma contra o inimigo. Ela tem o poder de desfazer os planos de Satanás e abrir caminho para a vitória, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias e sem esperança. A palavra de Deus também é um guia que ilumina o caminho em momentos de escuridão. O Salmo 119, verso 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em momentos de confusão ou incerteza, a palavra de Deus nos fornece direção clara. Mesmo quando não sabemos o que fazer, a verdade da Escritura nos conduz, mostrando-nos o caminho correto a seguir e nos protegendo de decisões que podem nos afastar dos propósitos de Deus. A palavra gera mudança. Outro aspecto importante do poder da palavra de Deus é que ela não apenas transforma circunstâncias externas, mas também realiza uma profunda mudança interna em nós. Hebreus 4:12 afirma que a palavra de Deus penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Isso significa que a palavra não apenas trabalha no que está ao nosso redor, mas também discerne os nossos pensamentos e motivações. Ela revela áreas de nossa vida que precisam ser transformadas e nos direciona para a santidade e o caráter de Cristo. Por isso, ao enfrentarmos causas que parecem impossíveis, somos chamados a nos apegar à palavra de Deus. Quando tudo ao nosso redor parece sem solução, a palavra nos dá esperança e fé. Ela é o fundamento sobre o qual nossa vida deve ser construída, e é o recurso que Deus nos deu para vencer as situações mais difíceis.
Ela nos lembra que com Deus todas as coisas são possíveis, Mateus 19, 26, e que suas promessas nunca falham. A palavra de Deus é a chave para enfrentar causas impossíveis. Ela é viva, eficaz, poderosa e inabalável. Ao meditarmos na palavra e aplicá-la em nossa vida, experimentaremos seu poder transformador que vai além das limitações humanas e nos conecta com o poder ilimitado de Deus. Por isso, nunca devemos subestimar o que Deus pode fazer por meio de Sua palavra, pois ela é a fonte de vida, força e vitória. A palavra que sai da nossa boca. Existe uma força geradora de vida dentro de todos os que confessam Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, o Espírito do próprio Criador passa a habitar em nós. Considerando esse princípio como um fato de extrema importância, percebemos que ao liberarmos palavras de vida, elas gerarão vida naqueles que as ouvem ou nas circunstâncias que nos cercam. O mesmo acontece em relação à morte. A nossa palavra tem o poder de gerar a verdade que ela carrega e precisamos estar bem conscientes disso, pois somente assim podemos fazer a escolha certa. O poder da palavra é real. Deus criou o mundo falando e cada palavra liberada teve poder para gerar algo. Para compreender melhor esse poder, devemos olhar para a origem de tudo. Quando nos deparamos com a fonte, enxergamos o próprio Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nos primeiros capítulos de Gênesis, já é possível perceber um tema central e constante. Quando Deus diz algo, uma ação correspondente é realizada. Uma manifestação sobrenatural acontece. E disse Deus, haja luz e houve luz. Em última análise, tudo o que podemos ver ou não foi originado pela autoridade divina através da sua palavra. As palavras fazem mais do que transmitir informações, elas geram coisas, contextos e circunstâncias. O poder da nossa boca pode abalar ou até mesmo destruir a alma de alguém. Podemos liberar vida ou ódio. De todas as escrituras desse planeta, de todas as criaturas desse planeta, somente o homem tem a capacidade de se comunicar verbalmente. Esse poder de usar palavras é um presente original e poderoso de Deus. De acordo com Provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. É simples perceber o que tem saído da nossa boca. Basta avaliarmos se estamos sendo alimentados ou envenenados pelas nossas próprias falas. Mais adiante, o apóstolo Paulo nos exorta a permitir que da nossa boca saiam apenas palavras que edifiquem e concedam graça aos que nos ouvem. O impossível também se torna possível quando declaramos a palavra de Deus com fé através da nossa boca. O coração fala através da nossa boca. Jesus nos ensina que as palavras que falamos são uma expressão do que está no nosso coração. A boca do pecador está cheia de maldição e amargura, mas ao voltarmos nossas vidas a Cristo e confessarmos que Jesus é o Senhor, nossos corações são transformados pelo poder de Deus. Essa mudança precisa se refletir em nossas palavras. Se nossos corações estiverem cheios de bênçãos, nossas falas carregarão essa verdade e terão o poder de transformar o que nos rodeia. Ao enchermos nossos corações com o amor de Cristo, somente verdade e pureza sairão das nossas bocas. Por alguma razão, muitos pensam que é másculo ou libertador usar humor vulgar, piadas sujas e linguagem chula, mas esse tipo de conversa não deve ter lugar na vida de um cristão. É fenomenal saber que tudo que existe surgiu por palavras. Ainda mais notável é compreender que o autor de uma criação tão incrível também nos concedeu a mesma capacidade criativa e determinante para alterar o que nos rodeia. Deus declarou que a humanidade seria feita à sua imagem e semelhança, e o poder de criar através da palavra reflete isso. Considere, por exemplo, que a escravidão muitas vezes é resultado de palavras liberadas sobre a vida de alguém e de como essa pessoa reagiu a elas.
Palavras de vida ditas por um pai, irmão, professor ou amigo funcionam como trampolins. Já palavras depreciativas e condenatórias são como facas que produzem feridas devastadoras e comportamentos limitantes. A maneira como nos comunicamos reflete nosso coração. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 12, 18. Aleluia. Pai, no nome de Jesus eu oro por nós nessa hora, pedindo que o Senhor nos dê clareza, revelação, entendimento do poder das nossas palavras. Que o nosso coração seja cheio com as palavras vivas do Senhor, possamos meditar nelas de dia e de noite, de maneira que o nosso coração possa se expressar através das nossas palavras de vida, de salvação, de graça, de cura, de sucesso, de encorajamento, de graça, de transformação. Pai, que possamos experimentar do impossível, dos impossíveis do Senhor, através do poder das palavras liberadas dos nossos lábios, que estarão em linha com a tua palavra viva e eficaz. Essa é a minha oração por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.